Queridos alunos, muito boa noite. Quem está falando é o professor Maurício Guerreiro e a nossa disciplina é Orçamento Público. Orçamento público tão importante nos dias de hoje, não é verdade? Nós estamos vivendo aí uma pandemia tal qual vai ter um reflexo direto no orçamento, pois a previsão de arrecadação será menor do que previsto. O ano passado, eles tiveram uma previsão de arrecadação desse ano, mas não prevendo, que existiria uma pandemia nessa magnitude, muito menos nessa magnitude. Então, o orçamento com certeza será afetado. Por isso que é importante nós prevermos esse orçamento e trabalharmos da melhor forma possível. E quando se fala em orçamento público, você tem que realmente estar focado no que acontece no mundo globalizado, pois com certeza vai ter reflexos no seu orçamento. Mas antes de falarmos sobre o orçamento propriamente dito, nós temos aí o escopo do planejamento. O planejamento ele tem lá suas premissas, ele tem umas suas vertentes, que se trata de planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Toda vez que eu inicio minhas aulas, eu falo justamente desse planejamento tão importante. Então, pois bem, o planejamento estratégico é a forma sistematizada que as organizações, em especial as grandes, utilizam para estabelecer seus objetivos e os respectivos meios que utilizará para alcançá-los. Então, eu faço lá um planejamento para o ano que vem, mas qual a forma que eu vou utilizar e obter esses recursos, Então, esses objetivos é que fazem parte do processo de planejamento de qualquer empresa, seja ela uma entidade pública, seja ela uma entidade privada. Você tem ideia de como acontece a participação do Estado na economia? E que tipo de instrumentos o governo utiliza para intervir na economia? Pois bem, qual que é a participação do Estado? Por que o Estado tem essa participação, Essa soberania junto à população, não é verdade? Qual que é a participação dela na economia? Quais são os reflexos que ela pode fazer, tanto para melhorar ou para inibir o crescimento? Que tipo de instrumento o governo utiliza para intervir na economia? Ou seja, quais são as ações, quais são as medidas, quais são as ferramentas utilizadas quando ela precisa fazer intervenção junto à economia? Pois bem, se você pensou em taxa de juros, pensa bem, se você aumenta a taxa de juros, você inibe o consumo. Você inibindo o consumo pode evitar, por exemplo, inadimplência, coisas do tipo. Impostos, que acaba gerando receita para o governo, e o orçamento, propriamente dito, o orçamento público, aquilo que você prevê de receitas e despesas. Muito bem. A participação do Estado na economia acontece de duas formas. Direta, governo promotor, quando o governo pega suas riquezas, como petróleo, como minério, e faz a sua venda. Da venda ela tem uma receita e a receita ajuda no seu orçamento. Ou indireta, governo indutor, através da utilização de política econômica adequada. As políticas que o governo utiliza junto às empresas, incentivando, aumentando, pedindo para que eles façam a contratação da população. São medidas que o governo utiliza. Os três principais instrumentos de política são a política monetária, muito utilizada no Brasil, até mesmo para poder manter em equilíbrio a inflação, na verdade. A política fiscal, incentivos fiscais, objetivando que as empresas, os empreendedores venham investir aqui no Brasil, quando são de fora, e aqueles de dentro façam um investimento aqui, para que possam gerar aí mais postos de trabalho. E a política orçamentária. Pois bem, começando pela política monetária, é o controle do sistema bancário e monetário exercido pelo governo com a finalidade de propiciar estabilidade para a moeda nacional, combater a inflação e estimular a atividade econômica. Pois bem, você vê que ela tem três características importantes, A estabilidade da moeda, manter essa moeda forte, combater a inflação. A inflação
ela deteriora o seu dinheiro. Então, R$ 1 hoje, conforme o valor da inflação, amanhã ele não vai ser mais R$ 1, vai ser 90 centavos, 99, 98, enfim. A inflação tem essa função de deteriorar o seu dinheiro. E estimular a atividade econômica. Quando você tem uma política monetária estável, você acaba estimulando que os investidores venham e façam as empresas, na verdade, criam novas empresas. Por objetivo, criar postos de trabalho, o governo acaba tendo outras arrecadações que vai auxiliar no seu orçamento público. Orçamento público que serve para suprir a necessidade dos cidadãos, né? Na segurança, na educação, na saúde, no saneamento básico e assim por diante. Na política monetária são utilizados alguns instrumentos, como por exemplo a taxa Selic, né? Ela é um norteador, que ela pode aumentar ou ela pode diminuir conforme a situação do momento, né? Então ela fala que dependendo da variação praticada pelo Banco Central, poderá aumentar ou diminuir o custo financeiro do dinheiro e assim influir nas decisões de compras das famílias e nos investimentos empresariais, impactando na atividade econômica do país. Então imagine que a taxa Selic ela está num patamar bem baixo, automaticamente você tem mais dinheiro, né? Você tem mais linhas de crédito mais baratas e você utiliza para aquisição de imóveis, carros, etc. Só que se começar a ter uma alta de inadimplência, o que acontece? Eles acabam, né? Isso é um exemplo, eles acabam aumentando essa taxa Selic. Aumenta os juros, aumentando os juros, os bancos também aumentam os juros para empréstimos, inibindo assim a aquisição, a compra, né? Inibindo que você faça empréstimos. É uma forma, né? Uma ferramenta que o governo tem de mediar essa situação. Em alguns casos são bem úteis. Na política fiscal reside a coordenação da tributação e dos impostos, da dívida pública e dos gastos do governo, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a estabilidade econômica. A política fiscal opera basicamente através de 3 esquemas. Porém, nós temos a política monetária e a política fiscal. A política fiscal, ela trabalha via tributos, né? Sobre a renda da produção. Eu tenho uma empresa, o que eu produzo, eu sou tributado e eu pago imposto. Via incentivos, quando o governo dá incentivos para o consumo, né? E abatimentos fiscais, quando ele abre mão daquela receita e ele promove um abatimento. Então, alguns exemplos nós temos aqui da redução de impostos, né, como PIS, COFINS e do IPI. Com qual objetivo? Por exemplo, para os bens como veículos, eletrodomésticos e materiais de construção. Você reduz esses impostos, automaticamente a oferta fica mais interessante e aumenta o consumo. Então, esse incentivo é o aumento de consumo e estimula a atividade econômica. Outro exemplo de política fiscal é Minha Casa Minha Vida, onde você faz a aquisição do imóvel e tem um incentivo do governo conforme a sua renda, né? Daí tem suas particularidades para você conseguir esse incentivo. Então, parcela que o governo paga para as pessoas que adquirem imóveis, nesse caso popular. É um incentivo para aquelas pessoas menos favorecidas, né? E a política orçamentária? Já a política orçamentária refere especificamente aos gastos, ou seja, aos atos e medidas relacionadas com a forma de aplicação dos recursos, levando em consideração a dimensão e a natureza das atribuições do poder público, bem como a capacidade e a disposição para o seu funcionamento junto à população. Quando a gente fala de orçamento público, esse orçamento ele é direcionado à população, a atender os anseios da população. Então, essa distribuição, ela está, como eu já disse agora há pouco, né, na área da educação, da saúde, do saneamento básico, entre outras áreas, né?
Bolsa Família faz parte do orçamento, incentivo, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, faz parte também desse orçamento, né? Hoje, tão importante esse orçamento se traduz aí de como que o governo vai fazer, tendo em vista que o país está parado, e ele, uma vez estando parado, não tem produção, se não tem produção, não tem receita. Então vai ser uma dificuldade muito grande que o governo vai ter aí no decorrer dos meses. A política orçamentária também está ligada intrinsecamente ao orçamento público. No governo federal, além da política fiscal, monetária e orçamentária, existem ainda outras 3 políticas. Nós vamos ver elas a seguir. A política cambial, que trata da paridade da moeda nacional, né? Ou seja, né, do reflexo de igualdade, política tributária relacionada aos tributos, e a política comercial, relaciona-se às exportações e importações, né? Onde nós podemos ter um superávit ou um déficit, com referência à importação e exportações. Agora, quando a participação da sociedade na implementação de políticas públicas e orçamentárias, podemos dizer que esse caminho a ser percorrido pelo Estado e pela sociedade passa, necessariamente, pela ampliação e inclusão de novas parcerias entre o Estado e os segmentos representativos da população. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que esse orçamento público, ela nada mais é um anseio da população. Se ela é um anseio da população, nada mais justo que a população participe, né, dentro dos seus municípios dessa implementação, dessa formação. Ou seja, que vá realmente até aos órgãos competentes, como a Câmara dos Vereadores, né, a Câmara dos Deputados, quem puder, e faça parte, e vocês têm voz ativa junto à Câmara para falar do orçamento, se ele está sendo bem empregado, se vocês têm alguma ideia de empregabilidade desse orçamento, enfim, faz parte do escopo da população participar, e quanto mais participar, melhor, pois afinal de contas, esses tributos somos nós que pagamos, e nós pagamos para o governo que gere esse orçamento. E aonde que ele está sendo utilizado? Para a população. Então a população deve realmente participar da implementação do orçamento. Um amplo processo de descentralização administrativa pode ser a chave para as mudanças necessárias com relação ao modelo atual. Para isso, será preciso aproximar-se o governo da comunidade e criar sinergia a fim de mobilizar energias sociais. Nós temos que criar uma cultura de ir atrás dos nossos direitos, de ir atrás da informação, de ir atrás da fiscalização, fiscalizar os órgãos, né, competentes que utilizam dos nossos recursos. Então, é muito importante. Essa sessão, como eu disse para vocês, então, se a gente falou de um município, a sessão é pública, né? Geralmente é na Câmara dos Vereadores, é pública, ela tem um chamado e a população tem voz. Ou seja, vocês podem até a tribuna e também falar aquilo que achar conveniente. Atividade financeira do Estado. E aqui a gente faz algumas perguntas para reflexo desse capítulo. Você sabe o que é orçamento público? Você tem noção da importância dele para a sociedade? Tem ideia de como ele funciona? Eu gostaria muito que vocês pegassem essas perguntas, fizessem uma pesquisa, me respondam através do AVA, né? Tem aquele e-mail do AVA, pode postar e responder por lá, tá bom, gente? De que maneira o Estado se organiza para arrecadar recursos e como isso acontece? Quais são as formas de intervenção do Estado? Quem é o responsável por suprir as demandas de uma localidade? Como se dá as formas de gestão dos recursos? Como acontece a participação popular na divisão dos recursos públicos? Tudo isso daí, gente, eu gostaria que vocês pesquisassem e respondessem para mim, tá bom? Vocês fazem essas respostas via Word mesmo, né? E me respondam e encaminham para mim via e-mail. E-mail
doava, por favor. Muito boa noite, até a próxima aula, espero ter contribuído com vocês. Até mais.